Marcos, hoje eu tenho 27 anos, mas eu quero contar uma história triste que aconteceu com um amigo meu. A gente era cristão, frequentava a mesma igreja, a gente era vizinho. E o que acontecia? Isso aconteceu, a gente tinha mais ou menos de 12, 13 anos. E o que acontecia? Antes da gente aceitar Jesus, a gente gostava muito de correr atrás do portão dos outros para pegar aquele negócio, né? Doce de Cosme e Damião. Lá nos Estados Unidos é Halloween, aqui tem outro nome, né? Só que o que aconteceu? A gente aceitou a Jesus, né? A gente começou a frequentar a igreja e fomos entendendo que esse negócio aí fazia mal para a vida espiritual do crente, né? O que acontecia? Aquilo era entregue a entidades, aquilo era entregue a não sei o que, né? Eu não estou querendo ofender religião nem sua crença não, contando essa história, mas eu estou querendo dizer o que acontece se você é realmente um servo de Deus. E o que aconteceu? Passado um tempo ele frequentando a igreja, ele é filho de uma diaconisa, eu também era, né? Aí o que aconteceu? Ele entrou na casa da tia dele e a tia dele ainda tinha esse costume, ainda não tinha entregado a sua vida para Jesus. Aí o que aconteceu? Ele, na hora lá da distribuição, ele pegou. Aí eu vi ele com aquilo, aí eu falei, ô rapaz, você tá na igreja, você vai comer isso aí? Aí ele falou, não, eu vi minha tia botando, não tava fazendo, entregando sua entidade nenhuma não. Aí eu falei assim, rapaz, mas e depois que você saiu, você não sabe o que se passa no coração dessas pessoas. Ah, mas aí eu levo lá na igreja para consagrar e Deus tira a maldição. Eu falei, não, negativo. O que é de Deus é de Deus, o que não é de Deus não é de Deus. Não tem como você misturar o santo com o abominável. Expliquei para ele, se ao mesmo tempo, se é a mesma coisa que você jogar um perfume francês, espirrar num charco de lodo, né, numa fossa, não vai adiantar nada. Aí eu falei, não, porque tu sei o que, não tem problema, vai lá pegar também. Aí ele foi de dividir comigo. O que eu fiz? Cheguei assim, dei meia volta, esperei ele dar as costas, fui como quem não quer nada, ó. Lixo pra que te quero, toma aqui. Na minha casa eu não coloco isso não. Aí, tal, e não sei o que, eu ficava morrendo de inveja, né? As pessoas lá comiam docinho e tal. Aí o que eu fiz? Minha mãe nunca falava assim, ó, não, isso é do diabo, não sei o que. Chegava, a gente ia lá nos mercadões, aí nos lugares que a gente comprava lá tudo que eu queria, tudo que meu irmão queria também, fazia lá pra gente fazer uma oração e comia, pronto, sem problema nenhum. Aí o que aconteceu? Passado um tempo, olha, pelo menos umas 3 vezes na semana, esse rapaz frequentava o hospital e ninguém descobriu o que ele tinha, fazia exame e fazia não sei o que, e aí ele adoeceu uma vez, uma coisa muito grave mesmo, assim. O que aconteceu? Ele chegava a ficar verde, assim, verde com um misto de amarelo, mas muito doente mesmo. Um dia a gente foi numa caravana aí, isso aconteceu, a gente estava numa caravana vindo de um congresso de jovem, ele estava assim isolado de todo mundo, muito amarelo, muito assim, doente. Ele chegou a achar que estava com câncer. Aí já tinha ido no médico, não era a primeira vez que isso tinha acontecido não. Já tinha ido no médico, já tinha ido não sei aonde, ninguém descobriu o que era. Ele chegou a falar assim, eu tô com câncer, é assim mesmo. Aí cheguei e falei, caramba, isso é espiritual, hein? Eu já saquei do que aconteceu. Aí tá bom, cheguei lá, reuni a turma, falei, vamos fazer uma oração aí para ele. Fizemos uma oração. Sabe o que aconteceu? Depois daquela oração, o rapaz começou assim, ó. Ele vomitou igual bêbado que vem da balada. Mas foi muito, botou muita coisa para fora. E tava lá passado um tempo, ele falou, me dá comida, que eu tô com fome. E tava lá, um monte de doce estragado ali, saiu dali. O que aconteceu? Ali eu vi a presença de Deus ali, que aquele rapaz tinha
se contaminado com aquilo que ele comeu. Fui descobrir, a tia dele era espírita, trabalhava no meio dessas coisas aí se envolvia com entidade, com um monte de coisa. E o que acontecia? Antes de aceitar Jesus, a gente ia nessas festas aí de centro, e o que acontecia? Anotava um nome lá. Eu que não era, na minha inocência de criança, não sabia por que ele estava anotando. Aí o líder da mocidade falou comigo, eles fazem isso. Anota o nome lá e fala, esse vai virar isso. Aquele ali vai ser um tormento para todo mundo. Dito e feito, batata. Pelo menos 3 dos meus amigos meus que frequentavam essas coisas quando eu era criança, não entregaram a vida para Jesus, estão aí, ó. Um já deu problema, dá problema para os pais, um se envolveu com quem não deveria, um está preso, e foi assim que aconteceu. Porque as coisas, a gente tem que perceber que aquilo que está com o Espírito Santo é do Espírito Santo, aquilo que não é de Deus, não é de Deus, não adianta. Porque vai ser um sacrifício de tolo você tentar consagrar isso a Deus. Não, é inútil. Então o que acontece? Algumas coisas vêm aí como isca que Satanás bota, principalmente para pegar as criancinhas que é mais inocente, para poder o quê? Acabar com elas, porque elas são o futuro do país, o futuro da igreja, o futuro de tudo. E o que acontece? Eles usam essas coisas como isca. Aqui é isso, lá nos Estados Unidos é o Halloween, tudo ali entregue à entidade, a demônios, e aquelas entidades entram de alguma forma na pessoa. E o que acontece? A pessoa, se não entregar a vida para Jesus, dá um problemão que você nem queira saber. Fala pessoal, aqui quem está falando agora é o Carlos Blanco. Que história, hein? Gente, muito cuidado com o que te oferecem. Não é só doce de Cosme e Damião, não. É qualquer outra coisa que te oferecerem, pode estar entregue a alguma entidade. Ora a Deus, pede a Deus. Se você sentir de Deus de não comer, não coma. Né? Se você sentiu de Deus de repente de não estar no lugar, não vá. Porque isso aí pode ter certeza que se você não vigiar, você acaba se arrebentando. No que você se arrebenta, o que acontece? Seu espiritual vai embora. Comenta aqui embaixo como é que foi sua vida espiritual depois que você pegou dessas coisas, né? Porque tá tudo aí, são coisas entregues à entidade. Para o quê? Para contaminar você. E aí, ó, dito e feito. Comenta aqui, eu não quero agredir a crença de ninguém contando essa história. Eu não quero... cada um tem sua religião, né? Mas é o que eu creio, é o que algumas pessoas creem também. Contem comigo, conversem, curtam, comentem, compartilhem, me enviem essa história, né? Pode ser uma história pequena, uma história assim, não muito pequena, né? Pode ser uma história cristã, uma coisa que aconteceu com você, menos histórias de cunho pesado, isso não dá. E é isso aí, fiquem com Deus e até a próxima.